tem quadro novo no nosso programa, novos parceiros. Uma estreia sempre é isso. Né? Quadro Direito em Foco. No Manhã Bandeirantes, Direito em Foco. E estamos recebendo o Dr. Jairo Monteiro para a gente falar dessas mudanças na NR1. Os empresários já conhecem, mas ela tem gerado receio, dúvidas. O que é na prática, doutor, essa NR1? Muito bom dia, prazer recebê-lo. Primeiramente, bom dia, Arthur. Bom dia, Alexandre. Tudo bom? Bom dia a todos que nos ouvem. É um privilégio estar debutando hoje aqui com vocês. Bom, vamos falar de NR. Se tu perguntar para qualquer empresário que é NR, ele não vai saber te dizer. Muita gente do RH também não consegue te dizer. Por quê? Porque sempre foi uma questão muito técnica. Eu vou só dar uma pautadinha assim para a gente tentar entender como é que funciona. NR são normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. O que elas fazem? Elas normatizam como se procede com a segurança e o planejamento dentro de uma empresa para evitar acidentes e riscos do trabalho. A NR1 é a mãe das NRs. É como se ela fosse a espinha dorsal. Ela regulamenta como que as outras NRs devem se comportar. E a NR1 até 2024, primeiramente, as NRs elas sempre sofrem atualizações. Até 2024, a NR1 ela tratava muito só das coisas materiais e palpáveis, como se diz, né? Que seria riscos biológicos, que é contaminação de banheiro, riscos químicos, a contaminação com produto de limpeza, riscos físicos, quedas, por exemplo, assim, e ergonômicos, as posições de sentar e trabalhar, se elas não fazem risco. Aí, em 2024, com a alteração, se resolveu colocar as questões psicossociais. Por que se resolveu colocar as questões psicossociais? Nada surge da cabeça de alguém, tudo vem de números e de pesquisas. A Previdência Social, em 2025, teve 546 mil afastamentos por questões ligadas a psicossociais. Desses afastamentos... Aí é depressão, ansiedade... desses afastamentos, 166 mil era transtorno de ansiedade. 126 mil era depressão. E 64% desses afastamentos eram de mulheres. Então, com base nesses números, o que se fez? Se resolveu colocar os riscos psicossociais dentro da área a ser apreciada pela como é que se diz assim, pela montagem das prevenções. Qual é o maior risco que nós temos aqui hoje? Como que se mede um risco psicossocial dentro de uma empresa? Essa que está a grande questão. E essa que está hoje, essa discussão muito grande entre os empresários, entre os próprios trabalhadores, entre sindicatos e entre a própria fiscalização. Tanto que a fiscalização já, quando ela ia entrar em voga, já disse, não, por um ano nós não vamos multar, vamos só orientar. Mas orientar como? Por exemplo, assim, tu tem um colaborador, ele perdeu um filho, se separou, perdeu a mãe, está doente, e ele entra em depressão. Mas como que aquilo ali pode ser medido, que é fora da empresa ou dentro da empresa? Não existe essa delimitação dentro dessa NR. E outra coisa que existe, que se ingressou com a ação, que foi julgada uma parte ontem, até pelo STF, é a seguinte: como que pode o Ministério do Trabalho legislar? Porque isso aí ele está legislando, essa é a grande questão. Ele tinha que normatizar tecnicamente, ele legislou. E está se questionando isso, até porque uma legislação falha, porque ela não diz como avaliar todas essas questões. Ela diz como proceder o levantamento, mas não diz como avaliar. O fiscal chega na tua empresa, vamos pegar, por exemplo, assim, o supermercado. Qual é o risco que existe psicossocial no supermercado? A caixa. Por quê? O empacotador. Por quê? Porque ele está lidando com o público. Ali ele pode ser ofendido, ele pode ser agredido, ele pode sofrer assédio sexual, ele pode sofrer um monte de coisa. Esse é o risco que ele sofre. Mas, se o fiscal chega ali, vai conversar, como é que o senhor está sentindo? Ah, estou depressivo. Mas por quê? Entendeu? Como que eu vou aplicar uma multa? Como que eu vou sancionar aquela empresa, aquele estabelecimento? Como que eu avalio isso? É que vai além do ambiente do trabalho, né? Isso é muito subjetivo. Muito subjetivo. Até hoje, até as questões trabalhistas, tanto que desses 546 mil que eu te coloquei aqui, que foram ingressados do INSS, nenhum deles foi comprovado que foi por questões trabalhistas. Por questões do trabalho, entendeu? Isso teria que ser feito dentro de um processo judicial na vara especializada em acidente do trabalho, onde se faria laudo, se faria avaliações para ver se realmente aquela questão psicossocial está ligada ao ambiente de trabalho ou é externo.
ou às vezes até da própria pessoa, né? Congênito da pessoa. Aí seria uma avaliação individual ou em grupo? Aí é que está a questão. A avaliação hoje, dentro da ANR, ela diz que tu faz um apanhado dentro de cada setor e tu menciona quais os riscos que existem, não é mesmo? Só que o risco que serve para um não serve para outro, ele é muito pessoal, muito subjetivo. E essa questão toda está sendo julgada pelo STF. Por quê? Porque várias associações e vários amigos core, que se diz que é os que entram no processo, sindicatos, federações, elas estavam questionando essa avaliação, estavam questionando a aplicação de multas. Então, o que o ministro fez? Ele suspendeu qualquer aplicação de multa por 90 dias, por liminar, para que o tribunal avalie se realmente é correta essa legislação do Ministério do Trabalho em cima da CNR. Ele deu em liminar, aí essa semana os juízes foram para plenário e eles entenderam que realmente os 90 dias ficam e podem ser prorrogáveis, vai até o final de setembro. Não se pode multar, mas não quer dizer que não pode aplicar a norma. A norma está valendo. O que se está discutindo é apenas a aplicação de multa ou não, por causa da forma de quantificar essa avaliação. Não, no momento, então, os empresários precisam montar esses riscos, mas não serão multados, ainda numa etapa... Posterior, sim. Essa é a grande questão. Só que agora o que acontece? Essa ação vai ir para julgamento do mérito dela, para ver se realmente ela é válida ou não é válida. Eu vou falar assim, eu tenho 30 anos de advocacia. Eu já conheci diversos tipos de empresas. Realmente tem empresas que as questões psicossociais são muito sérias. Até pela atividade da empresa. Por exemplo, assim, tu pega uma empresa de transporte de valores. Imagina a pressão desse caso. Entendeu? Imagina a pressão que esse cara sofre e o medo que esse cara sofre. Dentro da Brigada Militar. Exatamente. Isso é psicossocial. E aí, só que tem questões que não. Então, isso é aquela coisa que nós temos que ser muito subjetivo. Como que eu vou aplicar em questões? Por exemplo, eu participei de vários questionamentos e levantamentos, e tem empresas assim que tu faz levantamentos assim, é risco 1. Entendeu? Mas eu interpretei como risco 1 na minha empresa. Mas se o fiscal chegar lá e não entender como risco 1, entende? Isso aí tem que ser muito técnico e tem que ser muito estudado. E eu acho que essa norma ela foi muito precoce. Ela deveria ter sido mais... Como é que se assim, melhor discutida, avaliada por todos os segmentos, indústria, agro, os próprios sindicatos, o Ministério Público, todo mundo deveria ter sido mais consultado com relação... Até a própria medicina do trabalho deveria ter sido consultada mais. Porque isso aí vai longe ainda, né? E aí, esse é o problema. Por quê? Porque, como eu falei antes, eu vejo essa norma como muito boa. Porque tem determinadas áreas que tem que ter essa proteção para o trabalhador. Mas a questão é, tu não pode simplesmente, unilateralmente, botar toda na responsabilidade de um lado e deixar o outro. Como que eu avalio isso? É como eu falei, às vezes tu tem funcionários que estão com problemas em casa que são terríveis e a empresa não tem conhecimento disso. E aí chega dentro da empresa, ele num horário de trabalho e ele explode. Mas foi ali a origem do negócio, entende? Como que se mede isso? Essa é a grande questão. E aí depois vai sobrecarregar também o judiciário com inúmeros processos. Já está sobrecarregado. E dentro da 30ª vara aqui de Porto Alegre, a gente vê hoje que já tem processo, audiência sendo marcada para 2027, 2028, porque de tão longa que está a pauta. Nossa. Né? Doutor Jairo Monteiro, nosso parceiro aqui no Manhã Bandeirantes, obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade e sexta que vem estamos aí de novo para um novo assunto daí, né? A primeira de muitas participações. Tomara a Deus. Um abração para vocês, hein? Até Bom dia a sexta. todos. Abraço.